Bom, pessoal, vamos falar sobre essa técnica. O nome dela é Supporting Vector Machine, tá? Então, vou botar aqui, ó, Supporting Vector Machine, que em português fica máquina de vetores de suporte. Temos aqui diferentes metodologias para fazer vamos chamar de SVM, né? Que é a abreviação para Supporting Vector Machine. Então, podemos fazer o SVM linear, o radial e o polinomial. Então, aqui, ó, esse texto aqui ilustra bem, de forma bem interessante, o linear. É uma técnica de machine learning supervisionada, é um algoritmo supervisionado para tarefas de classificação, ou seja, para desfechos que são qualitativos. O objetivo principal do SVM é encontrar um hiperplano que melhor separa os dados em diferentes classes. No caso do SVM linear, o hiperplano ele é uma linha reta, tá? Então, o polinomial ele vai ser um polinômio, né? O radial ele vai ser a base, se não me engano, de uma distribuição normal. Algo nesse sentido, se eu não me engano. Tem alguns outros tipos de SVMs, só que são menos comuns ou eu tenho menos familiaridade, tá? Então, basicamente, ele quer pegar um conjunto de dados, criar um classificador com base num ponto de corte, vamos dizer assim, tá? Ele quer encontrar um ponto de corte que separe um classificador entre, sei lá, morto e vivo, sim e não, tá? Então, eu vou deixar um material para isso ficar mais claro. Vou deixar um material aqui no texto do YouTube. E vou deixar um material também no Hotmart para isso ficar mais claro o que eu estou querendo dizer com esse hiperplano e como que o SVM faz essa separação. O que a gente tem que entender é que assim como as florestas aleatórias e o KNN e outros algoritmos que eu vou mostrar aqui, eu estou utilizando ele aqui para ele é um machine learning, uma técnica de machine learning supervisionada por uma variável desfecho, no caso é a ocorrência de delírio, para uma tarefa de classificação, para classificar os indivíduos como tendo delírio ou não, tá? Sofrendo de delírio ou não. Então a gente começa aqui com aquele, né? Bom, se você assistiu os vídeos de floresta aleatória e KNN, você vai ver que tem overlaps, tem sobreposições com eles. Então a gente vai começar aqui removendo o que estava feito antes, já fiz isso. E a gente vai começar com SVM linear, que é o mais simples. Vamos colocar aqui o nosso diretório de trabalho, que vai ser onde o nosso banco de dados está, que tá no meu downloads. Vou botar aqui vou carregar o banco de dados com o código read excel entre
entre parênteses o banco e entre aspas o nome do banco, banco.não.imputado em arquivo Excel. E para isso a gente usa o pacote readxl. E já uso aqui o pacote janitor para colocar todas as variáveis desse banco de dados em letras minúsculas, para padronizar o nome delas. E aqui eu já troco aqui a variável desfecho, a ocorrência de delírio, de 0, tá 0 ou 1, né? Eu troco para esse código aqui, né? O mutate, ele vai modificar a variável de ocorrência de delírio, que se chama delirium underline ocorrência. E quando essa variável ela é 0, é para marcar como null, é para substituir como null. E if else, né, se não, é para marcar como sim, ou seja, se ela é como 0 ou 1, então 0 é não e 1 é sim, ok? Então, vamos rodar isso aqui. Opa, que eu reiniciei o R. Então, vou ter que vir aqui de novo e carregar esses pacotes aqui. Preciso carregar de novo o tidyverse, que vem com o pipe, para eu poder fazer aquelas operações. Carregando aqui o outro pacote aqui também, dmwr, certo? Agora, foi? Bom, ok. Espera aí que eu tive só um momentinho. Pronto. Tive um probleminha ali com um dos pacotes. Já resolvi. Então aqui nós temos o DAT, tá? É o banco de dados. Tá aqui, ó, a variável ID, se o cara tem trombólise, se mora sozinho, a idade, escolaridade, o grau de escolaridade, enfim. São 48 variáveis, sem contar com a identificadora, né? Então 47 variáveis. Inclusive a variável desfecho, que é delirium underline ocorrência. E aí a gente tem aquela questão que a gente viu nos vídeos anteriores da floresta aleatória do KNN, que, olha, muitas variáveis que vêm como 0 e 1, elas estão como numéricas, tá? E, na verdade, é para ser uma variável qualitativa, né? Enfim, um fator. Então, a gente vai... esse comando str é para demonstrar a estrutura do banco de dados ou de uma variável específica do banco de dados, ou de um conjunto de variáveis, dependendo do que você colocar aqui para ele te delimitar. E aí vamos ver aqui, ó, ele está como o delirium ocorrência, como eu mudei aqui, eu fiz o mutate, ele veio como caractere, tá? Ele está como uma variável de caractere e não como fator. As variáveis dicotômicas aqui, as qualitativas, eu quero que, por exemplo, escolaridade, grau de escolaridade, ela não é dicotômica, ela é politômica, ela tem mais do que duas classes. Eu quero que elas venham como fator, e não como numéricas, e não como variáveis de caractere. Então, eu posso... Vamos ver o nome aqui das variáveis aqui, ó, do banco de dados, tá? E aqui, basicamente,
pegando aqui esses nomes, eu crio um vetor, assim como eu fiz no KNN na floresta aleatória, para com o nome das variáveis que eu quero converter para fator. Então tá aqui, ó, inclusive a variável desfecho, delírio underline ocorrência. E aí depois eu só venho aqui embaixo e faço isso aqui. Seleciono, né, esse vetor aqui, esse conjunto de variáveis aqui. E ele vai entender, porque eu chamei ele de vers2factor, tá? Aqui em cima. E uso o lapply e converto tudo para fator. Agora vamos ver a estrutura dos dados. Ó, trombólise, 2 fatores. Sexo, fator. Raça, fator com 5 níveis. Diabetes mellitus, fator. Então, né, estamos agora trabalhando com as variáveis de forma como elas devem ser trabalhadas. A gente vê aquela questão que aparece no vídeo do KNN e no vídeo da floresta aleatória, que é um desbalanceamento muito grande entre a variável desfecho. O desfecho é muito raro, tá? Então, entre 306 indivíduos, nós só temos 22 que sofrem de delírio, e isso representa só 7,19% da amostra. Agora eu vou aqui, ó, e vou, enfim, transformar a minha variável de identificadora para numérica, porque ela tá como caractere. Se a gente for ver aqui, ó, str dat id, ela tá como caractere, tá vendo? E assim não dá para fazer o split dos dados, que é com create data partition. Então, vou converter ela para numérica, tá? É só pegar ela, né? Colocar aqui esse sinal, ou pode ser o sinal de igual também, tanto faz, e colocar as numeric dat cifrão id. Então agora, se eu der str dat id, ela estará como numérica. Vou fazer aqui, então, a partição do banco de dados em treinamento e teste. Deem uma olhada eu explico isso com um pouco mais de detalhes, porque o modelo ele precisa ser treinado num banco de treinamento e testado num banco de teste. Geralmente utilizam, você tem o teu banco de dados inteiro que você coletou, e você utiliza 70 para treinar e 30% do banco para testar. Eu estou usando aqui 50-50 porque o desfecho é muito raro.
Então, se eu usar só 30% para testar, pode ser que o desfecho fique ainda mais raro no banco de teste e a performance do modelo fique ainda pior. Então vamos lá, esse list igual a f. O comando, né, para particionar é create data partition. Cria um índice, né, de partição dos dados. E o p igual a 0.5. Vai pegar uma observação, ela tem 50% de probabilidade de ir para o banco de treino e 50% de ir para o banco de teste. Vou botar aqui antes um set.seed 1, 2, 3. Para reprodutibilidade computacional. Ou seja, sempre que eu rodar esse código, as mesmas observações vão para o banco de treino e as mesmas vão para o banco de teste. E aí, se eu rodar isso daqui, separar isso aqui mais bonitinho. Então, o treino ele vai ser metade aqui. Por que metade, né? Porque train index tem uma probabilidade de 0.5. Então, o train index ele já está assumindo que se você usar isso daqui, você vai pegar metade do banco. Então, o train ele tem 154, tá? E o teste ele tem 152. Se a gente for fazer isso aqui na mão mesmo, né? A gente veria que, vamos lá, vou botar aqui NRow, que é o número de linhas, né? NRow test divididos por NRow dat. Vou botar isso aqui entre parênteses vezes 100 e vou pedir para arredondar para 2 casas decimais. No caso aqui não seria o teste, né? Aqui seria o train e o teste eu faria aqui embaixo. (50,33%) ficou com um banco de treino e 40,67% ficou com um banco de teste. Só para vocês entenderem o que é esse NRow, ó, NRow train, NRow dat, é o número de linhas, né? Então, o número de linhas do banco de dados de treino é 154 observações de 48 variáveis. E o número de observações do banco de dados inteiro é 306, antes de eu fazer o split. Então, é como se eu viesse aqui e fizesse 154 divididos por 306 vezes 100 e botasse aqui um round 2 também. Ia dar exatamente na mesma coisa. Tá vendo?
Aqui exatamente igual. Any row train, any row dash. Então é como se eu pegasse aqui e botasse 152. Ó, dá a mesma coisa, tá? Eu só fiz aqui por um método um pouquinho mais menos na mão, sabe? Só isso. Agora a gente vai fazer a imputação múltipla pelo método de Predictive Mean Matching, tá? Eu recomendo você aí no vídeo de KNN e no vídeo de floresta aleatória e deixa seu like lá, bota o sininho, porque lá eu explico o que é esse método de PMM, que é Predictive Mean Matching, e o que é M igual a 5, tá? Mas basicamente a imputação a gente vai fazer a gente vai imputar valores faltantes, ou seja, a gente vai preencher valores faltantes, porque modelos machine learning, modelos de regressão trabalham com análise de casos completos, ou complete case analysis em inglês. Tá explicado lá também nos outros dois vídeos o que é isso, tá? Então vou só botar aqui, ó, imputando para trabalhar com complete case analysis, análise de casos completos, tá? Vou fazer a imputação tanto no banco de treino quanto no banco de teste. Aí demora um pouquinho aqui, vou pausar o vídeo rapidinho, só enquanto ele faz. Bom, então voltando aqui, tá? Voltou a gravar? Voltou. Fiz a imputação. Vou fazer agora o oversampling, tá? Vou pegar aqui uma colinha aqui do que é o oversampling para mostrar para vocês. Cadê aqui? Oversampling, aqui. Passei um pouquinho. Aqui. O oversampling, ele basicamente é para resolver este problema aqui, olha. Ele é para resolver um problema de desbalanceamento. Vou pegar aqui o inputted train data complete e vou jogar aqui table inputted train data complete e o delírio, tá?
13 que sofre delírio e 141 que não sofre delírio, tá? 141 mais 13 dá 154, que é justamente o número de observações que a gente tem, né? Então aqui acabou que no banco de dados de treino a gente ficou com 13 divididos por 154 vezes 100, e eu vou arredondar round para 2, isso aqui, tá? 8,44% só para treinar o modelo. Só 13 indivíduos com delírio em 154, tá? Se a gente for ver a situação aqui no banco de teste, inputted test data complete, eu vou ter aqui alguma coisinha bem parecida, vai ser aqui então 143 e 9, e aqui vai ser 9 divididos por 152, que é o total. Perdão, por 154. Não? Não, 152. Tá certo. No banco de teste eu tenho menos ainda. Eu tenho 9 que sofreram. Ó. Aqui a gente tem 13 de 154. Aqui eu tenho 9 de 152. 9 de 152 é 5,92%. Estou mostrando aqui pelo cálculo, tá? O que o oversampling ele vai fazer? Eu vou fazer o oversampling no banco de treinamento, tá? Então vou rodar esse código aqui, utilizando a técnica rows, e agora vocês podem ver, ó, esse banco de dados chamado oversample underline train data tem 500 observações, tá? Se a gente for pegar aqui agora, table oversample train data delirium, tá bem mais balanceado. Então eu simulei alguns dados, tá? Tanto de pacientes que não sofrem, que não têm delírio, mas muito mais dos pacientes que sofrem o desfecho, que têm delírio, para balancear os dados, para o modelo ter um treinamento melhor. Isso eu expliquei em vídeos anteriores, que tem aqui a técnica SMOTE também, e está descrito aqui se vocês quiserem pausar o vídeo para ler. SMOTE. E tem a técnica ROSE, que foi a que eu usei. Então agora a gente pode ir para rodar o modelo de SVM linear, validação cruzada 10, né?
Ou seja, 9 bancos de dados vão ser usados para treinar, escolhidos de forma aleatória, né? E um vai ser usado para testar. Class probs igual a true, porque é um problema de classificação. E são duas classes, a variável resposta, né? O desfecho, que é sim ou não, né? Sofre ou não delírio. Beleza? Então, botamos aqui. E agora nós podemos rodar o SVM, tá? Ele vai rodar com todas as variáveis. Se você botar o tio, o ponto e mais nada, tá? Método SVM linear vai utilizar aqui o control, que o CTRL, que na verdade é uma lista com as especificações. TuneGrid vai utilizar esses parâmetros aqui, que na verdade isso aqui é um hiperparâmetro. Esse C aqui na verdade são os vetores de suporte, tá? Vou deixar no material isso depois. Vai ver a métrica, vai ser pela curva ROC, e ele vai ser treinado no banco de treinamento oversampled, né? Então, vou botar para rodar aqui e vou dar uma pausa no vídeo porque ele demora um pouquinho. Só enquanto ele termina aqui de realizar o SVM, para vocês verem o quanto demora, eu queria explicar um pouco mais aqui o grid, tá? Basicamente, o grid ele vai fazer um vetor de parâmetros, tá? E na verdade aqui o C é o hiperparâmetro do SVM. E aí vamos ver cada linha aqui do código, tá? Primeiro ele vai criar uma sequência de -3 a 3, indo de 1 em 1 unidade. Então, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Então a gente cria 7 valores de C. Só que a gente eleva isso, a gente coloca esses valores em potência, tá? Então seria 10 elevado a -3, 10 elevado a -2, 10 elevado a -1, 10 elevado a 0 e por aí vai. Então isso vai criar 7 valores, ó, 0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100 e 1000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, isso daqui, quando a gente joga aqui, ó, e chama Expand Grid, ele vai pegar essa sequência e vai criar um data frame aqui, ó, o grid, com 7 observações, que na verdade são 0.01, 0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100 e 1000, tá? É basicamente isso. Se eu vier aqui, vamos perguntar aqui. Só enquanto carrega aqui, tá?
Eu tenho isso no material separado. O hiperparâmetro C, né, desempenha um papel crucial em controlar o trade-off entre um baixo erro no banco de treino e minimizar a complexidade do modelo. E ajuda também na generalização em futuros dados, né? Ele é um parâmetro de regularização. Então, ele é utilizado para reduzir o overfitting, para reduzir, né, desencorajar a utilização de modelos muito complexos no machine learning. E ele basicamente aqui, o C, né, esse hiperparâmetro, ele define a margem, tá, do hiperplano que separa no SVM, encontrando aqui um boundary, né, uma zona de decisão que separa as diferentes classes do desfecho que você está querendo classificar. Então a gente tem o hiperplano e um regulador da margem desse hiperplano, que é o hiperparâmetro C, tá? Então, um baixo valor de C faz com que o SVM crie uma zona de decisão grande, mesmo que essa zona de classificação ela classifique erroneamente alguns pontos. Tá? Pensa que a gente está pegando os dados e está dividindo em dois. Um hiperplano no linear é uma reta. Então a gente está dividindo o dado em dois, tá? E acima da reta são as pessoas com delírio e abaixo da reta são as pessoas sem delírio. Só que não é somente uma reta, essa reta ela tem uma margem. E quanto menor o C, maior essa margem. E quanto maior essa margem, maior o potencial de você fazer uma misclassification, né? Uma classificação errada. Vamos ver se ele terminou aqui. Ainda não. Ele é interessante para fazer validação cruzada, né? Enfim, a gente testar na hora de fazer o treino, fazer vários valores desse hiperparâmetro C, porque o cross validation ele vai pegar 9, tá? 9, ele vai pegar o teu banco de dados inteiro, vai pegar o teu banco de treino, perdão, separar em 10 partes, onde aleatoriamente 9 vão ser utilizadas para treino e uma para teste. Por isso que o machine learning sempre bate nisso de você ter um tamanho da amostra grande. Então vamos pensar assim, 1000, 2000, tá? Ou até bem mais do que isso, né? Então, se você escolhe diferentes parâmetros dessa margem do hiperplano, que é definida pelo C, ele vai encontrar o melhor hiperparâmetro C que chega na melhor acurácia do SVM. Assim como na floresta aleatória, ele encontra o melhor valor de número de árvores e número de variáveis a serem utilizadas. Assim como no KNN, ele encontra o melhor valor do hiperparâmetro K, que são os vizinhos mais próximos.
tá? Tá demorando um pouquinho para rodar, é normal, tá? O SVM ele é uma técnica mais custosa. Então eu vou pausar aqui de novo o vídeo e e eu volto aqui quando tiver terminado. Bom, então, pessoal, voltou a gravar aqui, voltou. Terminou de rodar aqui, tá? Então, eu expliquei para vocês o hiperparâmetro C e agora eu posso, enfim, né, dar aqui o Summary SVML Fit. E aí ele dá aqui, ó, lembra que eu falei, ó, o grid? O grid, ele vai ser, ó, 1 elevado a menos 0,3, 0,01, 0,001, perdão, 0,01, 0,1, 1, 10, 100 e 1000. Então aqui é a variação do hiperparâmetro de 1 até né, o hiperparâmetro C, que delimita a margem do hiperplano. E aqui ele vai ver, ó, igual na floresta aleatória, igual nos, enfim, igual na floresta aleatória, igual no KNN, ele vai ver variando aqui esse hiperparâmetro, tá? De acordo com o que você pediu para ele variar. O melhor que ele chega aqui é o C de 1000, o que tem a melhor área sobre a curva aqui na ROC, tá? Olha só, 0,6765 é maior do que esse cara aqui, ó, 0,6713, beleza? Então ele já escolhe o modelo para a gente tem como plotar e ver esses resultados, variando aqui o valor de C, né? A gente vê que tem uma maximização aqui quando o C ele é justamente aqui, né? Ó. Quando C igual a 1000, então quando C igual a 1000, a gente tem uma maior área sobre a curva. E aqui cada pontinho é um valor de C que foi analisado. Então esse cara daqui, que é o menor, a menor área sobre a curva da ROC, deve ser, se está entre 0 e 200, deve ser no meio aqui, deve ser esse aqui. Perdão, deve ser 100, que dá 0,48 de área sobre a curva. É realmente o menor valor, tá vendo? De área sobre a curva da ROC entre todos os outros valores de C, tá? Mostrando aqui direitinho. Aqui então a gente pode fazer a predição. Então nós temos o modelo então já escolhido. Nós vamos pegar um modelo e predizer, realizar a predição em cima do... A gente vai escolher, né, o código predict em cima de SVML fit, usando o SVML fit, perdão, e comparando com o banco de dados de teste agora. Agora a gente vai testar o modelo treinado no banco de treino contra o banco de teste, tá? E aí, se a gente vier aqui, ó, deixa eu dar
Vamos ver como é que é esse PRED SVML. Vou dar aqui show. Na verdade nem precisa, né? Não preciso fazer isso porque ele vem aqui para mim. Então eu vou classificar todos os... acho que está faltando uma informação aqui, só um momento. Faltou uma informação nesse código aqui. Não, acho que não. Bom, vamos seguir assim mesmo. Aqui. Então, o ponto de corte aqui acima de 0.5, ele classifica como sim. E abaixo de... Ah, é lógico. Eu estava vendo... Eu acho que o... Vamos ver esse Preds VML não sei o que 2. É um montão de NA, né? Results VML. Ele tá me dando um montão de NA aqui. Eu não sei porquê. Enquanto que o Delirium ocorrência, ele tá me dando os dados de fato, né? Deixa eu só ver como é que eu vou resolver isso aqui, só um momento. Bom, parece que o problema resolveu aqui. Vamos ver aqui agora se eu consigo prosseguir. Agora ele está me dando um C de 0.01, tá vendo? Ao invés de um C de 1000. Vamos fazer o plot aqui, ó. Aqui parece estar maximizado, né? A área sobre a curva. Agora sim, ó, tá vendo? O results VML. Vamos ver aqui como é que é o Preds VML. Na verdade não precisa, né? Porque eu acho que ele tá aqui, isso. O Preds VML, ele vai, olha aqui, é cada observação, cada paciente e a probabilidade dele ser classificado como ter delírio ou não. Então, como a gente coloca aqui esse ponto de corte aqui de 0.5,
para dar o resultado em cima do Preds VML, tá? Então, esse cara daqui, se ele tem esse cara daqui, esse sexto, ele é classificado como Yes, tá? Ele tem, ó, esse aqui também, 081, tá bom? Então, a gente vai ter results. Então, aqui a gente viu, ó, o Preds. O 5 e o 6 seriam caracterizados como tendo como yes, certo? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, os dois sendo classificados como yes, porque aqui eles têm, ó, 081, 061. O oitavo também vai ser classificado como yes. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a gente tem o desfecho, tá? Que a gente quer predizer no banco de teste. Ele vai estar exatamente assim, tá? Ele vai estar exatamente assim. Acho que eu vou ter que dar ter que converter aqui para fator, né? E tal. Ou no banco de testes e no resultado. Tem que converter os dois para fator, fazer algumas padronizações aqui. Para aí poder fazer a matriz de confusão. Vejam que, né, enfim, pela mesma questão que aconteceu nos outros, a raridade do desfecho compromete muito, compromete substancialmente aqui a acurácia e tudo mais. Ele classifica 33 aqui, né, como errados. A predição diz que 33 tem delírio e no banco de dados de teste esses 33 não tem, né? Então aqui a mesma coisa que a gente viu com os outros modelos anteriores, que foi a Random Forest usando esse mesmo banco de dados, né? Que foi a Random Forest, floresta aleatória, né? E o KNN. A gente tem como fazer aqui a ROC. A área da curva ROC aqui é de 0,4483, indicando que, enfim, esse modelo não é melhor do que a sorte para prever se o cara tem delírio ou não. Eu posso plotar essa ROC aqui e ele me diz que se eu usar um ponto de corte de 0,704, pode ser que eu melhore esse cenário. Então vou botar aqui um ponto de corte de 0,704. E vou gerar a matriz de confusão de novo. Não parece ter melhorado muita coisa aqui na matriz de confusão. Vamos ver a área sobre a curva. Também não mudou muita coisa.
Na verdade é exatamente igual, né? Pode ser que seja o código 04483. Pode ser que pode ser que esse código aqui em específico esteja errado, né? Seja outro. Ops. Mas a gente vê aqui que, enfim. Deixa eu botar aqui 0.704. Não. Deixa eu ver se funciona esse comando aqui. Não. Teria que ser, ó, ao CVML2, Preds VML2. E aí eu conseguiria ver. É porque não é Preds VML2, né? Ele não existe. É só isso aqui mesmo. Fica a mesma coisa, né? Hum, Calma aí.
Era um problema naquele comando ali do AUC e tal. Mas fazendo aqui direitinho, botando um novo ponto de corte, 0.704, e gerando a matriz de confusão de novo, ele vai me dar aqui, né, que o quadro não muda muito por causa da raridade do desfecho. Os próximos vídeos a gente vai abordar o SVM radial e o SVM polinomial, tá? Eu tinha botado aqui no início, ó, SVM linear, depois radial, depois polinomial. Em inglês fica polynomial, né? E é isso. O que muda é a forma como ele faz o hiperplano e alguns outros parâmetros assim e tal. Mas é um algoritmo aí de classificação também, tá? Chamado de o SVM, é o Supporting Vector Machine, que é, em português, máquina de vetores de suporte. Vou estar deixando aí, deixa o like, coloca o sininho, e vou estar deixando aí um material sobre explicando melhor essa técnica, o SVM, tá? E é isso.